para trabalhar hoje com vocês, né? Antes de mais nada, vamos saudar a todos os presentes, os nossos colegas que hoje estão aqui para brilhantar a nossa tarde com a apresentação dos seus trabalhos acadêmicos. Antes de mais nada, eu gostaria inclusive de fazer a abertura da nossa sala, né? Inicialmente, as nossas atividades estão programadas com início às 14h10 até às 16 horas, horário aqui do Brasil. Daí, para Portugal, nós temos o início às 18h10, com término às 20 horas. E, sequencialmente, também nós temos aqui com o horário da Espanha, das 19h10 às 21 horas. Nosso grupo, né, a sala aqui, nossa virtual, o Zoom, é a sala B, onde nós vamos trabalhar sobre temas de tecnologia, inovação e direito digital. Nesse momento, eu só vou fazer a relação dos trabalhos que vão ser hoje apresentados, até para nominá-los para todos os nossos colegas. Então, aqui por primeiro, nós temos Patrícia Anjos Azevedo e Marco Aurélio Miguel Pereira Portugal, Universidade Portucalense, Infante Dom Henrique, Portugal. Tema: Ensinar Direito na Era da Inteligência Artificial, Desafios e Oportunidades. Nós temos também a colega Larissa Trindade Costa, da Universidade Autônoma de Lisboa, Luís Camões, Portugal também. Inteligência Artificial no Poder Judiciário, entre a eficácia tecnológica e a preservação dos direitos fundamentais. Nós temos sequencialmente o colega Murilo César de Melo Brandão, filho, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o tema O Estado contra a Startup do Crime, desafiando a tese de André Mendonça para uma nova estratégia de recuperação e ativos públicos. Sequencialmente, nós temos a nossa colega Rafaela Cristina Gomes, do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, blockchain e transparência nas relações entre direitos e desenvolvimento. E daí nós temos a nossa colega Maria Eugênia Londero de Geroni, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com o tema o uso de representantes pós-mortem, uma perspectiva dos desafios jurídicos e reflexões críticas. Diante dessa explanação dos nossos trabalhos, reitero que a gente vai procurar seguir essa sequência, tá? Que a gente tem ali já publicado. Porém, se alguém não estiver já na sequência na sala para fazer a apresentação, nós pulamos para o colega subsequente sem problema nenhum, tá bem? Qualquer coisa vocês podem chamar, quiser deixar ali registrado no chat, fique à vontade. Podem fazer suas interlocuções, seus questionamentos logo após a apresentação de cada colega, que o nosso objetivo hoje é justamente esse: trazer aqui o maior número de conteúdo intelectual a ser compartilhado. Então, mais uma vez, desejo boas-vindas a todos, saúdo com enorme alegria para nossos trabalhos e nesse momento dou por aberto. Então, a nossa primeira apresentação é da nossa colega Patrícia Anjos Azevedo e do Marco Miguel Pereira Rodrigues. Não sei se vocês vão compartilhar algum material, Não, Patrícia. estou Não, sozinha, vou apenas a falar eu e explanação. não tenho PowerPoint. Então tá bom, querida. Fique à vontade, viu? Obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde à Luciana também e obrigada por esta introdução que fez. Eu efetivamente vou apresentar o trabalho Ensinar Direito na Era da Inteligência Artificial, Desafios e Oportunidades. O trabalho é meu e do Marco Rodrigues, sendo certo que hoje o Marco Rodrigues não está presente também por sobreposição de compromissos académicos. Ele foi dar aulas agora mesmo. E a seguir eu também vou, portanto é por isso que depois me vou ausentar. Qualquer questão, de facto, por favor, façam-na logo após a minha apresentação. Eu sou da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, o maior politécnico de Portugal, e o Marco Miguel Pereira Rodrigues é da Universidade Portucalense Infante Dom Henrique, que também fica no Porto.
e, portanto, aqui norte de Portugal. São 18h20 aqui em Portugal, portanto, é mais tarde que no Brasil e mais cedo do que em Espanha. Portanto, a rápida evolução da inteligência artificial está a transformar diversas áreas do saber, designadamente a área jurídica, claro que não é nenhuma exceção. Temos ferramentas como o chat GPT, sistemas de jurimetria, plataformas educativas baseadas em algoritmos, etc. E, portanto, cada vez mais no nosso cotidiano académico e profissional nós temos uma influência da inteligência artificial. A IA, de facto, e vamos mostrar isso nesse nosso contributo, propõe-nos, de facto, uma reflexão crítica. A formação jurídica é uma área muito tradicional, mas a inteligência artificial traz-nos várias oportunidades, designadamente a personalização do ensino, o acesso ampliado ao conhecimento e o incentivo a cruzar áreas, a interdisciplinariedade. Aliás, eu sou diretora de um curso, de um mestrado em práticas jurídico-digitais, que cruza a área digital com a área jurídica. Os meus alunos, que brevemente vão apresentar teses de mestrado, eles têm um orientador da área jurídica, um orientador da área de informática e um arguente de cada área também. Portanto, tem sido um dos desafios maiores aqui nos últimos tempos e, portanto, eu sei do que falo, porque de facto isto aqui é muito desafiante. Temos estudantes muito diferentes e temos que trabalhar com colegas de outras áreas, designadamente de informática, que são diferentes de nós. Nós somos especialistas de domínio da área jurídica e eles sabem de informática e de dar apoio a outras áreas também. Pronto, portanto, o papel do docente do direito, de facto, encontra aqui uma evolução muito grande. Portanto, o direito, de facto, que é uma das áreas, como eu já disse, mais tradicionais do saber. A inteligência artificial, de facto, é uma tecnologia muito importante, tem impacto em diversos setores. Não estamos a falar só da educação, estamos a falar da saúde, da economia, da administração pública, etc. E, portanto, temos aqui muitas áreas em que é importante percebermos esta revolução digital. Aliás, a pandemia provocada pela Covid-19 ainda acelerou mais esta revolução digital. Aliás, forçou as instituições de ensino superior em todo o mundo a adotar meios tecnológicos emergentes, incluindo plataformas de videoconferência, coisa que não utilizávamos tanto antes. E, portanto, nós hoje estamos super familiarizados com o Zoom, com o Teams, porque começamos a utilizar estas ferramentas no dia a dia e hoje estamos exatamente a fazer isso. E, portanto, a inteligência artificial engloba-se neste contexto de evolução e de revolução digital. Historicamente, de facto, o ensino do direito é muito tradicional. Normalmente, nós ancoramos a transmissão de conhecimento através da exposição teórica de conhecimento normativo, doutrina, jurisprudência, legislação. A figura do docente tradicionalmente está associada a uma figura de autoridade e fonte de saber, sendo certo que hoje em dia esse paradigma tem vindo a mudar, somos mais próximos dos nossos estudantes e, portanto, também nós, obviamente, admitimos que aprendemos com os nossos estudantes. Portanto, a metodologia antiga é muito limitada face à complexa e dinâmica atividade do mundo jurídico atual. Portanto, o ensino digitalizou-se e, portanto, temos que ir incorporando novas práticas pedagógicas centradas no estudante que promovem a autonomia, o pensamento crítico e a resolução de problemas concretos. Portanto, a IA, de facto, pode nos oferecer alguns recursos interessantes, designadamente recursos personalizados, simulações realistas e feedback automatizado, o que de facto nos deixa livres aos docentes e aos estudantes para outras tarefas. Portanto, os sistemas de IA podem adaptar os conteúdos ao ritmo, estilo e nível de conhecimento de cada estudante. A aprendizagem vai ser, portanto, mais eficaz e mais interessante, até porque as próprias pessoas, os nossos estudantes, já estão mais ambientados com as tecnologias do que nós estávamos antigamente e do que estavam as pessoas antes de nós. E, portanto, de facto, nós temos que responder a essas necessidades e temos que aproveitar, digamos assim, o facto de agora ninguém ser propriamente iletrado tecnologicamente falando. E, portanto, os cursos de Direito e outras áreas afins, como a solicitadoria, que existe em Portugal também, a tecnologia de facto pode ser aplicada para nos ajudar. Eu digo aos meus estudantes, não tem mal nenhum, que podem usar o chat GPT se quiserem um apoio para organizar um texto, ou para corrigir um texto, ou para encontrar outra forma de dizer uma palavra, uma tradução, sei lá, qualquer coisa. É muito positiva a utilização do chat GPT. Agora, é óbvio que não se pode estar à espera que o chat GPT faça o trabalho todo, isso é que está errado, e nós não vamos sequer verificar se as fontes estão corretas, isso é que não pode ser.
E, portanto, nós temos um auxílio grande a estruturar os nossos textos e a redigir em parte os nossos textos. E, portanto, nós devemos efetivamente utilizar. Pesquisas, de facto, elas tornam-se mais eficientes. Eu, por exemplo, leciono uma unidade curricular no mestrado em Práticas Digitais, que sou diretora de curso, que tem a ver com sistemas de organização de conhecimento, por exemplo, bases de dados, quer no Brasil, e eu também tenho estudantes brasileiros no meu mestrado, quer aqui em Portugal, nós temos bases de dados para procurar jurisprudência, legislação, atos do Parlamento e, portanto, tudo isto é interessante e tudo isto deve ser utilizado em termos pedagógicos e em termos de elaboração de trabalhos científicos. O direito, de facto, é uma área que cada vez mais é interdisciplinar, tal como as outras, tradicionalmente podia não se pensar. O facto de darmos esta importância à interdisciplinariedade é um elemento estruturante de uma educação moderna e, portanto, saber dialogar com engenheiros de software, tentar perceber alguma coisa do que está por detrás daquilo que nós utilizamos é muito positivo. É óbvio que não vamos ser especialistas de todas as áreas. Depois temos alguns desafios éticos e pedagógicos que nós exploramos aqui no nosso trabalho. Claro que muitas das vezes as pessoas ficam demasiado dependentes destas ferramentas e podem perder pensamento crítico, daí se ter que usar tudo com conta, peso e medida. A questão do plágio, isto aqui é a questão mais importante, muitas vezes não temos como detectar o plágio da inteligência artificial ou nem 100% o conseguimos fazer, muito embora tenhamos ferramentas que o prometam fazer, e se calhar futuramente a forma como nós avaliamos os nossos alunos também vai ter que ser um pouquinho diferente, portanto, porque a forma como ensinamos também tem que ser um pouquinho diferente. A inequidade digital pode, em alguns países ou em alguns locais de alguns países, se colocar, porque nem todos os estudantes têm o mesmo acesso aos dispositivos internet e nem todos têm, por exemplo, o mesmo nível de qualidade de internet. Isto pode ser um problema, por exemplo, mas depois os Estados aqui têm um papel grande de ajudar a equipar bem as universidades e outro tipo de instituições de ensino. Relativamente à questão do papel do docente, de facto, o docente deixa de ser apenas um mero transmissor de conhecimento e, no fundo, passa a ser um facilitador de aprendizagem que tem que acompanhar, muitas vezes, como eu e os meus colegas dizemos aqui, moralmente o estudante, às vezes dar-lhe uma palavra de amizade, de incentivo, até mais às vezes do que lhe ensinar alguma coisa, porque eles tendo acesso à informação leem e conseguem aprender. Pronto, e portanto nós de facto somos muito mais do que transmissores de conhecimentos, somos facilitadores, somos orientadores científicos, críticos e somos potenciadores de experiências de ensino e, portanto, do interesse que podemos suscitar. Em sede de considerações finais, o que eu quero dizer, e para terminar, que já estou se calhar a ocupar muito tempo, quero dizer que ensinar, não só direito, mas também outras matérias, de facto é um enorme desafio hoje em dia. Hoje em dia, tecnicamente, eticamente e em termos de tempo, nós temos que nos dedicar muito mais aos nossos estudantes, porque, todos vocês sabem, todos os dias recebemos dezenas de e-mails e tentamos responder a todos eles e fazer o melhor que podemos pelos nossos estudantes, porque também são pessoas, também têm sentimentos e, portanto, normalmente eu tento não os deixar ficar mal e faço o melhor que sei e que posso. As instituições de ensino superior e os próprios estudantes, cada vez mais também é-lhes exigido, digamos assim, um maior envolvimento, não é? Porque as instituições têm que proporcionar condições também, não só os docentes, porque nós não conseguimos fazer nada se a nossa instituição também não ajudar a proporcionar condições aos estudantes, e os estudantes não conseguem simplesmente hoje em dia assumir um papel passivo, porque se o professor ou o docente trabalha mais, o estudante também tem que trabalhar mais e, portanto, a aprendizagem tem que ser mais crítica e mais focada em conexões entre os diversos atores no âmbito deste tipo de procedimentos de aprendizagem. O futuro da educação jurídica, de facto, depende da capacidade de todos nós de integrar ferramentas tecnológicas, por isso é que nós aqui em Portugal e no Politécnico do Porto temos programas de flash courses e webinars e seminários sobre várias ferramentas que podemos utilizar para dinamizar o nosso sistema de ensino e, portanto, é fundamental continuar a formar juristas, neste caso no ensino do direito, mas também juristas que consigam utilizar algoritmos, mas também tentar questioná-los, regulá-los e aprendê-los, porque também é preciso ainda, digamos assim, legislação nestas matérias e é preciso, se calhar, alterar algumas das formas mais tradicionais. Com isto, muito agradeço a atenção. Nós temos um artigo de versão completa que depois será certamente publicado e, portanto, temos lá algumas referências bibliográficas
e tudo mais, também da área da educação, não propriamente da área do direito. Obrigada pela atenção. Obrigada, Patrícia. O teu tema, na verdade, é um tema mais que oportuno, né? Mais que conveniente num tempo que nós em sala de aula, acredito que todos aqui são professores, mas quem não é, pelo menos sabe o que é ser aluno nessa era de ChatGPT, né, Patrícia? E outros tipos de IA, que na Sim, verdade nos ajudam muito no desenvolvimento da produção de conhecimento, mas também acabam, de certa forma, tendo um impacto negativo que hoje, inclusive, nós estávamos falando em um grupo de trabalho, que é a redução do processo cognitivo, né, Patrícia? E como isso mesmo. trabalhar com essa questão da redução para o lado positivo da tecnologia, mas também um impacto negativo que para nós no direito é muito importante, que é justamente o desenvolvimento do processo cognitivo, né, Patrícia? Que é o aluno realmente pensar por si, desenvolver o seu próprio raciocínio lógico, descobrir como cada um pensa, porque eu sempre digo para meus alunos, a gente não pensa todo mundo igual. A gente, aos Exatamente. poucos, vai tendo que estabelecer uma relação muito íntima com o nosso cérebro, para que a gente perceba como que ele pensa e quais são as ferramentas mais adaptáveis para ele ter o melhor rendimento possível, né? E hoje, em tempos de IA, a gente sabe que isso está ficando cada vez mais difícil. Então, às vezes, a gente pede para o aluno falar, né? E a gente percebe como está difícil essa interlocução, essa conexão da teoria com a prática e a externalização dos nossos alunos. Então, eu percebo assim que pela tua fala, até eu li o trabalho com vocês com muito carinho, porque eu trabalho com essa parte de pesquisa também do uso da IA na educação, principalmente no uso da confecção dos trabalhos acadêmicos, né, Patrícia? Que talvez Sim, para nós na docência seja o ponto mais crucial hoje em dia, até porque também recai um pouco na questão do direito autoral, né? A IA é autora ou não é autora? é Então, nós isso. temos alguns pontos também aqui que a gente podia enaltecer brilhantemente pelo trabalho que você apresentou e escreveu. Então, nós temos aqui uma abordagem extremamente interdisciplinar, o trabalho realmente ele valoriza essa integração entre o direito, a tecnologia, a ciência de dados, né, a ética e também a própria filosofia da informação, promovendo aqui uma formação jurídica mais crítica e também mais adaptada aos desafios contemporâneos que nós temos hoje, né? Tem um enfoque nessa transformação digital, traz um destaque de forma muito clara como a digitalização e o uso da IA estão de certa forma, revolucionando as nossas práticas pedagógicas, a questão da pesquisa, mas também, acima de tudo, o papel do professor, que também cabe agora incentivar o uso, né, da inovação e também até pensar numa adaptação curricular, né, como isso vai ser utilizado hoje nos nossos currículos. Então, nós temos uma reflexão crítica sobre ética também no trabalho, que ela enfatiza esses aspectos éticos essenciais, como privacidade, proteção de dados, a liberdade acadêmica, autocrítica, a questão principalmente dos valores humanistas, né, que é essencial aqui para a formação de juristas, né, na era digital, mas juristas conscientes do seu papel, né? Temos também ali uma revisão da funcionalidade do professor, né, Patrícia? Que foi muito bacana essa tua proposta. Essa mudança, que na verdade é uma mudança paradigmática, né, Patrícia? De transmissor a facilitador e também de gestor de experiências que são mediadas aqui por meio da tecnologia, o que é fundamental hoje para o desenvolvimento dessas competências digitais, inclusive dos docentes, né? Temos ali também estabelecido um propósito de desenvolvimento profissional e curricular, que ele incentiva essa formação contínua de professores, a própria renovação acadêmico, inclui competências digitais e, acima de tudo, né, Patrícia, argumenta a favor de um ensino mais inclusivo, de um ensino mais crítico e de um ensino aqui mais inovador. Então, traz aqui várias discussões, né, Patrícia, que a gente pode apontar principalmente em questões de indicadores de sucesso, indicadores de avaliações que têm um impacto de mudanças, fundamentar, por exemplo,
as novas abordagens do ensino mediado aqui por IA. Então, nós percebemos que o trabalho realiza aqui realmente uma contribuição muito valiosa nessa abordagem da transformação do ensino jurídico na era da IA, né? Promovendo essa reflexão multidisciplinar, ética e inovadora. Percebe-se também, Patrícia, que a força do trabalho ela reside principalmente nessa compreensão das mudanças que são necessárias para uma formação jurídica que hoje tem que estar adaptada ao contexto tecnológico atual, né? Então, nós pensamos aqui em pesquisa, pensamos em ensino de direito, mas também pensamos aqui nessa prática do dia a dia, no aprofundamento das metodologias, das avaliações, né? Inclusive para que a gente tenha uma efetividade, uma sustentabilidade, principalmente no ensino, em relação às mudanças pedagógicas, que inclusive o próprio trabalho da Patrícia traz ali por sugestão. Então, eu abro a palavra aos colegas e à própria Patrícia, que se quiser fazer alguma complementação, né? Aos colegas que queiram falar do trabalho da Patrícia, questionar ela em algum apontamento, por gentileza, fiquem à vontade. Eu queria dar os parabéns para a doutora Patrícia pelo trabalho dela. Obrigada. Eu achei maravilhoso. Eu sou nova na área, eu estou dando aula só tem 6 meses, e eu sou do tempo que a gente estudava por livro. E Também. eu sinto que os alunos, eles não querem mais desenvolver o raciocínio jurídico deles. Quando eu passo algum tipo de atividade, eles querem fazer tudo pela IA, mas eles não usam a IA para ajudá-los, eles querem que a IA faça tudo por eles. Quando eu estou dando aula, eles fazem pergunta que eles vão lá no chat GPT e eu estou tendo um trabalho árduo com eles que eu bato na seguinte tecla: eu não sou contra o uso da IA, eu uso a IA, inclusive eu estou fazendo cursos agora para aprender a manusear a IA de modo que ela me ajude, porque eu acho que a IA ela tem que ser usada, mas a gente tem que usar ela com ética e com responsabilidade. E eu estou tendo um trabalho árduo com eles por causa disso. Então, assim, eu adorei o teu trabalho, assim, maravilhoso. E depois, quando sair o artigo, eu vou ler ele e eu quero levar ele para os meus alunos. Eu até anotei o teu nome aqui para eu não esquecer quando sair o artigo e eu Obrigada. queria te dar os parabéns. Maravilhoso. Obrigada por esse trabalho. Assim, para mim, que sou professora, que comecei agora, que estou com essa dificuldade com os alunos, para mim foi genial. Parabéns. Obrigada, Larissa. É só para agradecer. Eu dou aulas quase há 20 anos. Parece que não, mas já Ah, tem passado o tempo rápido. Eu comecei muito cedo e, portanto, eu penso que é o meu 19º ano letivo agora. Começou há pouco tempo, aqui começa em setembro, cada ano letivo. E realmente eu tenho verificado que os estudantes, o perfil deles tem alterado bastante. E o meu trabalho, em termos, digamos assim, fora de sala de aula, também tem aumentado muito. Toda a gente tem reparado nisso e de facto é porque os estudantes também exigem um pouquinho mais de nós, mas também às vezes eles não querem que nós exijamos deles, porque eles querem utilizar a isso. nova tecnologia, querem que ela faça as coisas por eles. Eu não diria melhor. A Larissa disse exatamente aquilo que eu também penso. Eles pensam que em vez de ser uma ferramenta de apoio, vai ser uma ferramenta que os vai substituir nunca, e ainda bem que nunca, não é? E, portanto, eles de facto continuam-lhes a ser exigível pensar e saber coisas, mas é óbvio que eles conseguem ter acesso muito mais rápido ao conhecimento do que nós tínhamos. Até quando fiz a minha tese de mestrado, e não vai há muito tempo, eu defendi em 2010, comecei a fazer alguns em 2008, por aí, ainda não tínhamos assim tanto acesso a coisas online. E quando eu defendi a minha de doutoramento em 2016, comecei a fazê-la em 2011, também não havia assim tantas bases de dados que pudéssemos ter acesso. Não havia chat GPT nem outro tipo de inteligência artificial e sobrevivemos. E é o que eu digo aos meus estudantes, não somos mais inteligentes do que eles. Se calhar éramos mais obrigados por vezes a pensar um pouquinho mais, porque na verdade eles têm mais acesso à tecnologia, ainda têm, digamos assim, a obrigação de ser mais inteligentes do que nós, porque eles têm mais acesso à informação, não é? Pronto, é isso mesmo.
Portanto, eu agradeço muito os comentários, quer da Luciana, quer da Larissa, e de facto eu ia falando e olhando e vocês iam acenando com a cabeça, e portanto todos nós passamos pelo mesmo, não é? No dia a dia, e portanto toda a gente se revê neste discurso. E agradeço muito a atenção e a oportunidade mais uma vez do Iberojur. Eu já estou com o Iberojur, já participo nos congressos desde o início, já participei no congresso do Iberojur, que ainda não era Iberojur, era o Fábio, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Estava a acabar o meu doutoramento, isto foi para aí em 2015, por aí, e faço parte regularmente dos comitês científicos destes congressos, e o EIAD também é sempre um evento muito interessante, e portanto eu agradeço muito a oportunidade e de facto daqui a pouco vou ter que me ausentar, mas se alguém quiser dizer algo mais ainda tenho uns minutinhos. Obrigada. Murilo, pode falar, querido, fique à vontade. Boa tarde a todas. Agora que eu vi que o painel só tem eu de homem, e isso é uma coisa maravilhosa, porque é um painel de tecnologia, de direito digital e inovação, e historicamente as ciências exatas sempre foram um campo um pouco árido, né, para as mulheres. E aqui na área jurídica eu tenho visto que é o contrário. É um campo que cada vez mais as mulheres têm manifestado interesse. A minha contribuição, primeiro, parabenizar a Patrícia pelas colocações, também estou Obrigada. ansioso para ler dela. E eu queria colocar duas contribuições que eu não sei se a Patrícia entende pertinentes, mas que para mim, eu acho bastante interessantes. A primeira é que esse avanço tecnológico todo, notadamente da inteligência artificial, mas a internet também impactou muito a ciência jurídica, nos aproxima muito de outras áreas do conhecimento que, historicamente, o direito nunca se envolveu ou se manteve distante. Estatística, matemática, física, são ciências, né, áreas do saber que nunca foram muito próximas das ciências sociais aplicadas. E agora essa barreira meio que desabou. E nós precisamos também estar abertos a isso. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2, 3, 4, 10 anos. A tecnologia vem avançando muito rapidamente, de uma forma muito intensa, mas a nossa profissão e até a nossa, ontologicamente, né, o operador do direito, ele está se transformando. A gente está em plena mutação. A gente não sabe muito bem o que isso vai acontecer. Então, essa é a minha primeira colocação. Dentro do ensino do direito, como é que isso está sendo tratado nas academias, no sentido de se abrir para outras áreas do saber, inclusive aquelas que a gente nunca teve muita proximidade. E a segunda, eu já fui professor há 20 anos atrás, no início da minha carreira, e eu percebo que a nossa geração talvez tenha sido a última, né, alfabetizada do mundo analógico, e a última formada nos bancos acadêmicos no mundo analógico. Eu sou graduado em 1998 e a internet era muito incipiente na época. Não se compara ao que é hoje. Então, nós já temos gerações inteiras, já temos operadores do direito, que estão acabando de serem graduados, que já foram alfabetizados no mundo digital. Isso também é um paradigma importante de ser estudado. Essas pessoas têm uma perspectiva muito diferente da vida em relação à nossa. E eles, daqui a 10, 20, 30 anos, estarão no comando de todos os sistemas de justiça do planeta. Então, como é que essas pessoas conseguem enxergar o mundo diferente da nossa perspectiva também é algo bastante interessante. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Eu se calhar posso dirigir breves palavras. Quero agradecer ao Murilo, de facto, os comentários. Relativamente à abertura das universidades, eu tenho assistido de perto a este processo, porque eu mal acabei a minha licenciatura, comecei logo a dar aulas, depois fiz mestrado e doutoramento seguidos, portanto é o meu 19º ano letivo, eu sou relativamente nova, tenho 39 anos, portanto eu comecei muito cedo. Efetivamente, portanto, mal acabei, não me deixaram sair da universidade, costumo dizer isso, e portanto eu assisto a toda esta mudança. Começando, se calhar, pela segunda situação de que falávamos. De facto, eu também, antes do ensino superior, eu posso dizer que eu nem sequer tinha um computador. Portanto, eu entrei no ensino superior em 2003, 2004, por aí. Não foi assim há muito tempo, não é? E eu nem sequer tinha um computador. Fizemos o 12º, digamos que é a escolaridade em Portugal antes do ensino superior, e não tínhamos computadores. Quem tinha computadores, eventualmente, tinha acesso à internet muito raramente, e porque era caro e porque não era tão comum como agora. No escritório do pai, o meu pai era contabilista e tinha internet, mas dizia-me sempre: se quiseres utilizar, tem de ser rápido, porque isto paga só minuto e é muito caro. E, portanto, usas só o que for estritamente necessário
necessário, mas também não nos solicitavam esse uso. Eu lembro-me de ser novinha, sei lá, de ter os meus 15 anos, 16, e de os trabalhos da escola, quem tivesse uma máquina de escrever ou um computador onde pudesse escrever e imprimir já fazia um trabalho totalmente diferente dos outros. Eu, essa parte, máquinas de escrever mais modernas e computadores, já tinha acesso no escritório do meu pai, mas não tinha um computador portátil. Aliás, eu tive um computador portátil quando entrei na universidade e não tinha internet em todo lado, não é? Porque não havia Wi-Fi como há agora, muito menos internet nos telemóveis e hotspot para ter internet no computador. Os telemóveis, sabe Deus, os que tinham câmaras eram câmaras VGA medonhas, que aquilo não eram fotos nenhumas. Se nós precisássemos, por exemplo, de um apontamento de uma aula de um colega, tínhamos que ir à reprografia tirar fotocópias, não era como agora que eles pegam no telemóvel e tiram fotografias. Às vezes chegam ao pé de mim, olha, mostra-me lá qual é esse livro, posso tirar a fotografia da capa? Nós tínhamos que anotar, toda a gente está a rever nisto, claro. Hoje em dia qualquer criança, qualquer adolescente tem acesso a um telemóvel onde consegue ver informação para a escola também, e outras coisas que se calhar não interessavam tanto, não é? Mas consegue ver informação para a escola e está perfeitamente familiarizado com vídeos e com outro tipo de recursos. E claro que eu acho que, de facto, esta geração tem mais acesso do que nós tínhamos. Digamos, eu costumo dizer aos meus alunos que eles são menos ingênuos do que nós éramos em todos os aspectos, porque eles têm acesso a todo tipo de informação na internet, portanto, a mais educativa e a menos, digamos assim. Nós nem a menos educativa, nem a mais educativa, tínhamos que ir a procurar de outras formas e, portanto, éramos completamente ingênuos. Pronto, também, às vezes, é bonita a ingenuidade em certo ponto, nós conseguíamos tê-la, agora se calhar as pessoas não conseguem ter essa ingenuidade e é pena, deixam de ser crianças rápido, isso também não é muito positivo, na minha opinião. Portanto, acho que devemos ter tempo para tudo. Portanto, acho que o mundo está a evoluir, mas as pessoas depois também têm que trabalhar um bocadinho, se calhar, a relação interpessoal, que por vezes eventualmente pode faltar, porque é tudo demasiado digitalizado. Eu até costumo dizer, isto não é muito politicamente correto, mas se calhar agora os miúdos não sabem namorar, mesmo namorar abraçados, porque se calhar falam muito tempo por mensagem com a namorada. E agora, transportando isto para a área profissional, se calhar já nem sabem comportar numa reunião, porque estão no Zoom e no Zoom podem estar a fazer mil e uma coisas, até podem estar de chinelos e só de t-shirt e estão a falar no Zoom e se calhar não se sabem comportar numa reunião, não sabem ter etiqueta de vestir ou de outra coisa qualquer. E, portanto, isso seria importante também trabalhar um bocadinho, se bem que a parte digital é muito prática, não vou dizer que não, porque aqui, por exemplo, é muito prático, nunca na vida poderia estar no Brasil hoje, por exemplo. Pronto, não conseguia. Tenho aulas. Quanto à primeira questão, que eu deixei para segundo, a abertura das universidades. As universidades estão cada vez mais tecnológicas, temos sistemas aqui na Europa de redes de internet em que eu, por exemplo, tendo uma conta da minha universidade ou do meu Politécnico, nós aqui temos as duas figuras, eu consigo ir a outra universidade pública ou privada de Portugal e tenho acesso à internet automaticamente nos meus dispositivos, que é interessante, aquilo parece quase mágico, aquilo liga automaticamente, quer ligar a Eldorado, quer ligar, e é igual, e conseguimos ligar. Computadores, salas de computadores, temos, tanto quanto possível, pronto, uns sítios mais do que outros, acesso, portanto, mesmo que o nosso avarie, ou um aluno ou outro que não tenha, porque, pronto, eventualmente tem menos possibilidades económicas, também consegue ter acesso, porque, pronto, hoje em dia isto está mais facilitado, e, portanto, as universidades, em termos de investimento em bases de dados, também estão muito fortes. E depois, finalmente, para finalizar aquilo que eu já falei, a oferta formativa. Por exemplo, eu estou na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, temos uma área muito forte que são os colegas de Engenharia Informática, e eu, pelo menos desde 2018, já trabalho muito com eles. Publicamos artigos até na Springer e tudo mais, da área técnica deles, mas depois com contributo do direito, porque o especialista do domínio tem que ajudar os informáticos, porque eles efetivamente não percebem direito, mas querem fazer ferramentas que se apliquem ao direito, tem que ter o apoio de alguém que seja direito, chamamos nós o especialista do domínio. E, portanto, as universidades estão atentas, a nossa oferta formativa também já é bastante híbrida, principalmente o mestrado, que eu sou diretora de curso, o mestrado em práticas jurídico-digitais, que tem atraído estudantes não só da área jurídica, são maioritariamente da área jurídica, mas não só, também da área de informática, e curiosamente tenho brasileiros na minha turma que estão em Portugal, que efetivamente ficaram muito interessados, e é um contributo importante. Por exemplo, na próxima aula, tive ontem uma aula com eles, na próxima aula os colegas do Brasil, pelo menos dois estudantes que eu tenho,
vamos mostrar as bases de dados de jurisprudência do Brasil, etc. E nós mostramos a de Portugal, e é interessante perceber isso, até porque os nossos trabalhos são feitos muitas vezes com colegas de outros países, eu escrevo com espanhóis, com brasileiros, etc. E, portanto, dá jeito este cruzamento de dados, quanto mais não seja para o direito comparado e para tentarmos melhorar, não é? Acho que era isto, Murilo. Não sei se era mais ou menos isso que levantou, mas obrigada. Patrícia, muito obrigada pela participação. Realmente, eu acho que a gente podia ficar a tarde inteira debatendo esse assunto, né? E daí a gente fazia uma semana inteira para cada um desses assuntos, porque É realmente eu verdade. tenho certeza que vai ser muito rico hoje o nosso trabalho. Patrícia, muito obrigada mais uma vez Obrigada. pela tua participação e a gente gostaria de conversar mais vezes contigo. Muito Se me obrigada derem mesmo. licença, eu vou sair, mas deixo aqui o meu e-mail, está bem? Se precisarem. Ótimo. Coloque ele no chat que nós vamos ficar É felizes isso. de poder ter. Pronto. É o meu mail da escola, pamv.stg.ipp.pt, está bem? Estejam à Tá vontade, bom, muito Larissa, Murilo, obrigada. quem quiser, ok? Obrigada, Luciana. Muito Um gosto. Vou ter que abraço, Patrícia. sair. Tudo de bom. Boa aula para Obrigada. você. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Com licença. Obrigada. Obrigada. Com licença. Bom, pessoal, depois desse debate maravilhoso, vamos passar para o próximo trabalho da nossa colega Larissa Trindade Costa, Universidade Autônoma de Lisboa, de Luís Camões, Inteligência Artificial no Poder Judiciário, entre a eficácia tecnológica e a preservação dos direitos fundamentais. Vamos lá? É a professora mais Vamos nova lá. do grupo, pelo jeito? Bem-vinda, querida. Olá, espero que todos estejam bem. Eu adoro participar desses congressos do Iberoju, porque a vida está tão corrida e às vezes a gente não pode ir lá presencialmente, mas pelo menos a gente apresenta os nossos trabalhos online, o que é ótimo. O que importa a gente é apresentar e colocar o conhecimento para frente. Então, gente, a professora já falou aqui o tema do meu trabalho. E eu vou dar aqui início, tá, ao meu trabalho. Então, gente, o sistema de inteligência artificial, ele tem diversos níveis de autonomia e ele opera em contextos variados por meio de dados fornecidos. E essa inteligência artificial, ela simula a nossa capacidade humana de raciocinar e resolver problemas. E como ela faz isso? Ela interpreta informações e ela gera respostas em tempo real com base em análises probabilísticas. E assim, essa máquina tecnológica poderosa e muito útil, que eu, por sinal, adoro usar, ela alcançou o Poder Judiciário. Ela alcançou o nosso Poder Judiciário, tornando uma alternativa para combater a morosidade processual, aumentar a eficiência dos serviços e promover melhor o tempo humano. E assim, nós que trabalhamos no judiciário, nós sabemos que cada vez mais tem mais processos, as pessoas procuram mais do judiciário, os casos são complexos, são difíceis de solucionar, nós temos que estudar muito e nós, humanos, somos poucos. E chega um determinado horário do trabalho que, por mais que a gente queira fazer tudo, a nossa cabeça está cansada e a gente não raciocina mais. Falo por experiência própria, porque eu trabalho no tribunal. E assim, gente, essa inteligência, ela chegou no judiciário, mas a chegada dela, quando eu uso a inteligência artificial, estudo sobre ela, ela deixa para mim uma indagação importante. Vamos pensar aqui, quais são os limites da aplicação dessa inteligência artificial no judiciário? O progresso tecnológico, ele é maravilhoso, ele é louvável e ele tem nos ajudado muito em diversos aspectos. No entanto, nós não podemos desconsiderar que a digitalização do judiciário pode trazer implicações nos direitos fundamentais, não só nos direitos fundamentais, mas também na forma como se julga os processos. Se a inteligência artificial não for usada de forma ética e responsável. Então, assim, reforçando esse compromisso com os valores democráticos e com os direitos fundamentais, nessa nova era, o Conselho Nacional de Justiça, ele, por meio da resolução 615/2025, o que que ele resolveu? Estabelecer diretrizes
para o desenvolvimento, utilização e governança de soluções desenvolvidas com o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Essa resolução, quando eu estava estudando ela, eu vejo que essa resolução ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa e ela é um marco regulatório para a implementação da inteligência artificial no nosso Poder Judiciário. Porque, assim, ela, ao mesmo tempo que ela reconhece o poder da inteligência artificial, ela também ela determina que nós devemos usar a inteligência artificial com ética e com responsabilidade. E ela também reconhece os riscos dessa inteligência artificial em relação a várias coisas, a várias coisas. E ela proíbe principalmente o quê? Uma espécie de viés discriminatório e abusivo com o uso da inteligência artificial. E ela prima pelo bem do jurisdicionado e pela fidelidade aos direitos fundamentais. É uma resolução grande, ela tem 41 páginas, ela fala muito sobre princípios, direitos fundamentais, ela coloca todos os critérios em relação ao uso da inteligência artificial, os riscos, ela é interessante para a gente dar uma estudadinha sobre ela. E interessante observar em relação a essa resolução, no artigo 2º, que esse artigo 2º para mim é o principal. Ele fala sobre o desenvolvimento, a governança, a auditoria, a forma de monitoramento e o uso responsável de soluções de inteligência artificial pelo Poder Judiciário, e sempre colocando como fundamento algo que é maravilhoso, a centralidade da pessoa humana, porque a inteligência artificial, ela foi feita para nos ajudar. E se o objetivo de tudo isso não for nós, não faz sentido. Ela foi feita para nos ajudar, ela depende de nós, e não nós que temos que depender dela. Então, olha só, nessa resolução, ela tem como fundamento a todo momento a centralidade da pessoa humana. Então, por que a inteligência artificial, ela deve trabalhar a serviço das pessoas? Nós não somos algoritmos. Então, as decisões judiciais, elas não podem ser guiadas por algoritmos. Veja bem, o Gemini, o ChatGPT, ele não tem condição de fazer uma análise probatória de um processo. Nós até podemos colocar lá um processo para ela colocar os prós e os contras, mas o ChatGPT não é capaz de julgar, jamais. Só quem pode julgar os processos somos nós. Não cabe isso. Então, olha só, o ser humano, ele deve estar no centro de todo e qualquer progresso científico e tecnológico, a fim de que a inteligência artificial traga benefícios genuínos à sociedade. Outra questão que eu destaco em relação a essa nossa resolução é que, assim como o Regulamento Europeu da Inteligência Artificial, que categoriza as inteligências artificiais em níveis de risco, e traz um anexo contendo os sistemas classificados como de risco elevado, entre eles os inseridos na administração da justiça e em processos democráticos. A nossa resolução também classifica os riscos da inteligência artificial, com base em fatores como o potencial impacto nos direitos fundamentais, a complexidade dos modelos que devem ser usados, a sustentabilidade financeira, os usos pretendidos e potenciais, e a quantidade de dados sensíveis utilizados. A resolução ela traz, inclusive, um anexo com as inteligências artificiais reputadas como de alto e baixo risco. A aplicação dos sistemas de inteligência artificial no Poder Judiciário, ela gera maior eficiência, modernização, ela nos ajuda com os processos, mas a gente não pode esquecer que, junto com tudo isso também, vem muitos desafios éticos e jurídicos a serem enfrentados. E como é que a gente pode enfrentar isso? Eu vejo que para a gente enfrentar esses desafios, a gente precisa de uma união, certo? Entre o setor público, privado, juristas, desenvolvedores de tecnologias e a sociedade civil. Aqui no Maranhão, nós temos 2 juízes que um, inclusive, antes dele ser juiz, ele trabalhava com tecnologia. Eles estão dando cursos no Brasil todo, ensinando os servidores e os juízes a trabalharem com a tecnologia.
E aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, os gabinetes, eles só podem trabalhar com tecnologia se todos os servidores e os juízes fizerem o curso na Escola da Magistratura, certo? Então, você só pode trabalhar com tecnologia se você fizer o curso sobre letramento digital. E assim, por isso que eu digo que é uma união, certo? É uma união assim de todos, porque assim, a gente não pode mais nos afastar da tecnologia. Isso não subsiste mais no mundo de hoje. Então, devem ser realizados estudos e reflexões constantes sobre os benefícios e as limitações do uso da inteligência artificial. E o ponto crucial que eu trago aqui para uma integração bem-sucedida entre a inteligência artificial e o judiciário reside no equilíbrio. Nós temos que procurar um equilíbrio entre a inovação tecnológica e a rigorosa obediência aos princípios e direitos fundamentais, uma vez que a gente não pode falar de avanços tecnológicos sem observar os direitos fundamentais e sempre preservar o bem do jurisdicionado. Eu trabalho com inteligência artificial, gosto muito, estou fazendo vários cursos para que eu possa utilizar a inteligência artificial na docência e no tribunal, mas ao mesmo tempo que eu uso ela, eu vejo que ela é necessária, mas que a gente não pode se afastar de que dos direitos fundamentais da Constituição, a gente tem que preservar o jurisdicionado, e eu sempre penso o seguinte: ela está ao meu serviço, eu não estou ao serviço dela. Então, o meu trabalho é esse. Eu espero que eu tenha trazido boas contribuições para vocês e aberto o uso, a cabeça de vocês sobre o uso da inteligência artificial no judiciário, mas com cuidado. Obrigada. Larissa, muito obrigada pela tua explanação. O teu tema também é um tema bem delicado, né? Porque nós estamos tratando especificamente do recorte do judiciário, né? Que nós não tratamos só de juízes, desembargadores, mas nós trabalhamos com todos aqueles que realmente estão dentro do Isso. processo do judiciário. E essa questão que você fala do letramento digital hoje é uma das nossas, talvez seja a principal preocupação que nós tenhamos no judiciário. Hoje, inclusive, se me permite, né, fazer essa observação, estava lendo uma reportagem sobre o uso integral da IA para a atribuição de uma sentença. E o Sim. advogado coletou a sentença, achou um tanto quanto disforme do padrão, né, que nós temos de sentença, ele passou numa inteligência artificial e ele acabou fazendo uma petição intermediária, juntando aos autos, e ele dizendo que ele não aceitaria aquela sentença porque ela tinha sido produzida por um IA na sua completude. E o processo de cognição, do entendimento do processo de conhecimento, inclusive, tinha restado prejuízo na sentença, porque a sentença tinha muita omissão, tinha muita contradição e tinha muita obscuridade. Então, você veja, se a gente pensa no embargos e declaração, né? Aonde que a gente recai? Naquela impossibilidade, enquanto prática jurídica, de muitas vezes conseguir encontrar as três, né? As três questões. Só faltou ele apontar algum tipo de erro material. O resto foi essa análise que ele fez. Então, como diz, né, o contraponto, se nós, como advogados, não podemos usar para a produção toda, né? Usar como instrumento, como ferramenta, não como meio final do trabalho. Ele também fez a mesma proposta para esse juízo. Então, eu estou esperando para ver o que que vai dar de resultado disso, né? Porque é muito, muito É, importante, né? muito. E é Há uma uns coisa 10 anos, séria. É uma coisa uns séria. 10 anos atrás, eu fui apresentar um trabalho nessa perspectiva, principalmente tecnicista, e eu estava naquele universo, Murilo, que é extremamente técnico, né, de engenheiros, e eu, como advogada falando, a pergunta foi: você acredita que a IA não vai substituir você? E eu ousei a dizer que não, e comecei a falar sobre o processo de cognição que nós humanos temos e o próprio processo de humanização que nós temos e que a IA não desenvolve. E assim, fui olhada com olhos muito tortos, né? Mas 10 anos depois, o que a gente está vendo hoje na prática. Então, parabéns pelo teu trabalho, trabalho muito importante. E se a gente perceber,
a gente de novo recaiu no quê? Na ética, o uso ético da IA. Oh, meu Deus do céu, né? A gente já tem uma dificuldade de estabelecer essa ética no dia a dia. Se imagina estabelecendo ela em relação à própria IA, né, Larissa? É Então, complicado. vamos ficar aí, estou esperando a publicação do teu artigo. Muito obrigada mais uma vez. E para continuar, abro a palavra para todos fazerem suas observações aí que se acham pertinentes. Ninguém? Então, vamos agradecer mais uma vez a Larissa. Muito obrigada, Larissa. Espero que você continue na sala, né, para contribuir com as outras apresentações também. Eu vou ter que sair, que eu vou ter que voltar para o tribunal, que eu Ah, tenho então uns tá bom. processos para Puxa fazer. vida. Tá bem, então. Então, vamos passar na sequência para o nosso colega Murilo César de Mello Brandão Filho, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Estado contra a startup do crime. Desafio. Olha, é decodificando. Eu tô sem óculos, gente. Eu peço desculpas a vocês. Eu tô sem óculos, né? Erro do professor que guarda o óculos na bolsa. Decodificando a tese de André Mendonça para sua nova estratégia de recuperação de ativos públicos. Um tema, hein, Murilo? Maravilhoso. Vamos ouvi-lo com muita satisfação. Seja bem. Vamos. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todas. Eu preparei um slide e vou compartilhar minha tela. Vocês estão enxergando já a apresentação? Ainda não, Murilo. Agora entrou. Tá Então aparecendo. vamos. Tranquilo. Bom, esse paper, esse artigo, é o meu primeiro passo no doutorado. Eu sou mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou procurador federal da Advocacia Geral da União há 23 anos e atuo na área de cobrança e recuperação de ativos há 21 anos. Sou pesquisador permanente da Escola Superior da AGU na área de tecnologia, inteligência artificial e direito digital e conduzo a minha pesquisa já há 10 anos nesse tema, cobrança e recuperação de ativos. É um tema transversal, não existe um código de cobrança e recuperação de ativos, mas ele toca diversas áreas do direito, execução trabalhista, execução civil, execução fiscal, tributária e também na área penal, notadamente nos crimes de lavagem de dinheiro e colarinho branco. Bom, na Universidade de Salamanca, onde sou doutorando, a minha ideia, como pesquisa exploratória inicial, foi não inventar a roda, foi continuar onde outras pessoas chegaram. E nesse sentido, o ministro André Mendonça tem uma tese exemplar que ele defendeu e foi aprovado com laureas, né, em 2018, sobre essa temática. Ele propõe um sistema teórico como quebra de paradigma no modelo atual de cobrança e recuperação de ativos. Basicamente, esse sistema que ele propõe é composto por 5 grandes princípios que se interconectam, e dialogam, e a partir daí o direito conseguiria se realizar. Conseguiria porque, como é uma proposta teórica, não há dado empírico nenhum ou algum, a gente não tem ainda como saber se o sistema é eficaz. E é aí que minha pesquisa entra. Ele parte de um contexto brasileiro, que eu acho que quase todos nós temos esse senso comum, que a recuperação de ativos tem níveis baixíssimos. Ao lado disso, nós também temos, eu acho que também é senso comum, um grave problema histórico no combate à corrupção. Esse ano, no início do ano, a Transparência Internacional, todo início de ano, ela divulga o relatório mundial, global, né? Ela faz um ranking dos países que têm maior, índice de percepção de combate à corrupção, e o Brasil despencou esse ano. Ele está ocupando a pior posição histórica de toda a série de ranqueamento da Transparência Internacional. Ao lado disso, também temos um problema histórico gravíssimo do ponto de vista fiscal. Nosso país é um país endividado,
Estamos fechando esse ano agora com a perspectiva de passar dos 80% de dívida pública bruta, né, que isso envolve governo federal, estadual, municipal e o INSS, a Previdência. E a projeção é que até 2030 talvez cheguemos a 100% do PIB. Ou seja, nós vamos gastar tudo que a gente produziu em um ano e ainda vai estar devendo a mesma coisa que a gente produziu. Em paralelo a isso, o nosso quarto grave problema é a carga tributária. Estamos em plena transformação do nosso regime fiscal. As leis ainda estão sendo aprovadas pelo Congresso, mas todo mundo também tem um senso comum que a carga tributária é violenta no Brasil e todo mundo se sente muito sufocado. Tá? Não há mais praticamente espaço algum para você incrementar qualquer tipo de imposição tributária para custear o Estado. Então, qual é a percepção do ministro André Mendonça? Na época, ele era advogado da União e coordenava o nosso departamento de combate à improbidade administrativa. E o diagnóstico é o mesmo atual. Por mais que a lei de improbidade tenha sido completamente desmantelada nessa reforma, o problema não mudou. O Brasil continua sofrendo graves problemas de desmandos e péssimo gerenciamento da coisa pública. O ministro André Mendonça ele percebeu que também é uma coisa muito intuitiva, os fins não justificam os meios quando a gente está dentro do Estado democrático de direito. Existe uma forma adequada e constitucionalmente autorizada para o Estado funcionar. E nós, operadores do direito, temos como princípio basilar e bússola única a aplicação da justiça. Seja na esfera privada ou na esfera pública, todo operador do direito ele busca isso, a implementação prática da justiça. Então, o ministro percebeu que o direito não é um sistema fechado em si mesmo. É um sistema extremamente aberto que sofre influência das mais diversas fontes. Mas o que nos guia sempre é o primado da justiça. Ele sustenta filosoficamente a teoria dele, desse sistema de 5 partes, tanto em Kant quanto em Habermas. E critica fortemente essa percepção do sistema fechado de Luhmann. Bom, os 5 pilares são esses. São 2 pilares jurídicos e 3 pilares gerenciais que não pertencem às ciências jurídicas, às ciências sociais aplicadas. Eles são pilares mais próximos das ciências exatas, porque são pilares gerenciais. Então, o ministro teoriza que a justa aplicação da lei, e aí isso decorre de um primado do império da lei, né? Todos nós somos iguais perante a lei deve ser aplicada para todos nós, e existe uma forma disso ser feito. Então, você não pode impor a recuperação de um ativo de qualquer maneira. Então, a validade da prova, a validade do processo e o respeito incondicional às garantias fundamentais precisam estar presentes no sistema. Ao lado disso, o direito por si só não dá conta mais de dar as respostas que a sociedade precisa. Então, ele teoriza que nós precisamos agregar e interrelacionar o direito com gestão de conhecimento, gestão da informação e gestão de negociação. Esses 5 pilares não são estanques. Eles se relacionam a todo momento, mas, na essência, o que todos nós buscamos é a recuperação do ativo através da aplicação da justiça. Então, ele apresenta o fundamento teórico e ele também tem vislumbres de coisas que poderiam ser aplicadas concretamente. Então, a ideia de um sistema teórico que é acionável é o que fundamenta a minha epistemologia nesse estudo. A minha abordagem é pragmatista. Eu quero fazer com que o sistema funcione. Eu quero pesquisar formas e analisar os impactos de que o sistema funcione de uma forma mais eficiente. Então, é isso que me motiva no doutorado. Eu parto da teoria do sistema teórico do ministro André Mendonça e vou focar especificamente na gestão do conhecimento. Eu sofro na pele isso. Para mim é algo concreto e me motiva muito buscar uma solução. Não é só a impressão, mas a constatação é que todos os órgãos de Estado ou órgãos da administração pública que se relacionam na cobrança e recuperação de ativos, eles funcionam como ilhas.
A comunicação basicamente é protocolar ou formal. A gestão do conhecimento e a gestão de informação é inexistente. Cada um resguarda a informação como se fosse um ativo próprio e se esquece que, na verdade, todos nós estamos buscando o postulado de justiça para o caso concreto. Então, a polícia investiga isoladamente, o Ministério Público acusa sem integração, o Judiciário julga fragmentadamente. CGU, TCU, Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco Central, através do COAF, fiscalizam separadamente e a advocacia pública cobra e escreve em dívida ativa sem integração alguma. Então, isso é um desafio. E não é um desafio só do Brasil. Não sei se vocês se recordam, quando houve o atentado de 11 de setembro, houve uma profunda investigação, uma profunda e ampla investigação dos Estados Unidos, para entender o porquê os órgãos policiais, os órgãos de segurança, de força pública, não conseguiram reagir a tempo de evitar que o atentado terrorista tivesse ocorrido. E a principal conclusão dessa comissão foi de que os órgãos de Estado nos Estados Unidos funcionavam como se fossem silos de informação. Isso acontece no Brasil também. A informação já estava nos Estados Unidos. Eles já tinham soberania sobre os dados, mas como os órgãos não se comunicavam, eles não conseguiram produzir a informação necessária para motivar a atuação estratégica de forma antecipada. Isso está acontecendo hoje no Brasil. Então, o futuro, na visão do ministro André Mendonça, é um novo sistema de atuação, ainda teórico, mas baseado em 5 princípios integrados, 2 jurídicos e 3 transdisciplinares, que tem um potencial transformador absurdo, que a gente consiga fazer com que todo mundo trabalhe dentro das suas esferas de competência e atribuição, mas de uma forma plenamente integrada. Essa tese foi defendida em 2018, quando não existia inteligência artificial, como ela é hoje no mundo. O ChatGPT é de novembro de 2022 e começou a ter aplicação comercial no início de 2023. É uma tecnologia muito nova na história da humanidade. Então, não teria como o ministro André Mendonça ter agregado ao sistema que ele teorizou a inteligência artificial, mas eu quero fazer isso. Eu quero estudar os impactos, os limites, os alcances e os riscos que estão envolvidos, porque toda tecnologia tem o seu risco inerente. Ou a gente trabalha para evitar o risco, e se não for possível evitar, mitigar, ter soluções mitigadoras. Então, a gente está nesse momento de diagnóstico e constatação que o sistema entrou em colapso. Nós temos graves problemas históricos de corrupção, de déficit fiscal, de altíssima carga tributária e de ineficiência da máquina na recuperação de ativos. Para onde é que a gente vai? O que foi que eu fiz? Eu precisava enxergar essa realidade com uma lente própria. Eu fui pesquisar nos documentos da OCDE. Dentro da OCDE Academy, existe toda uma área específica para asset recovery, que é a cobrança e recuperação de ativos. Através de inteligência artificial, eu montei, estruturei um prompt específico para analisar a tese de doutorado do ministro André Mendonça e baseei, destilei o conteúdo desses 3 documentos da OCDE. Um acabou de ser divulgado agora em julho, que é como se fosse um guideline, né, um manual de instruções de como é que os estados soberanos deveriam se portar em relação à recuperação de ativos. E teorizo, né, vou pesquisar isso nos próximos 4, 5 anos, como é que, empiricamente, o sistema do ministro André Mendonça poderia ser estressado, testado até as últimas consequências, para a gente poder extrair conclusões ou considerações dali. Então, a proposta é essa. A minha proposta, a minha promessa de investigação é essa. E no limite da investigação, de forma que, dentro da gestão de conhecimento, eu poderia demonstrar que o sistema teórico é válido ou não, conectando 4 áreas do saber que são muito protagonistas no momento atual da humanidade: direito, transformação digital, gestão de conhecimento e filosofia da informação. É, a, o, a falta de informação, ela é tão danosa quanto o excesso de informação. Então, hoje a gente está vivendo quase que um dilúvio de dados. A curadoria de informação nunca foi tão importante, né? O dia só tem 24 horas. Existe uma série de obrigações que você precisa fazer para poder sobreviver.
Então, você não tem o dia inteiro para poder estudar e ler tudo o que é necessário. Nós precisamos confiar, ter fontes de confiança em conhecimento, para a gente não ser vítima de desinformação ou pior, arrogância de informação, achar que sabe alguma coisa quando na verdade não sabe de nada ou está em erro, persistir em erro. Então, a ideia é que essas 4 áreas do saber, elas não sejam hierarquizadas nem se conectem. É como se elas se retroalimentassem o tempo inteiro e a partir desse movimento de conexão, interconexão, a gente possa extrair daí elementos necessários para a gestão do conhecimento, para embasar uma cobrança e recuperação de ativos mais eficiente. Com base nessa bússola epistêmica e nessa lente de investigação, é, eu, eu escrevi, eu estruturei diversas lacunas e possibilidades de pesquisas, com base na tese do ministro André Mendonça. E pretendo me debruçar sobre, já pegando lá na revisão de literatura também, um livro famoso, que virou um livro até comercial, porque ele é best-seller, que é a Antifragilidade do Nassim Taleb, que é um economista, ele não é da área jurídica. A ideia é que eu consiga pesquisar e experimentar possibilidades de que o próprio sistema de cobrança e recuperação de ativos, a cada experiência, seja ela positiva ou negativa, essa informação seja internalizada e o sistema se torne mais robusto, não se torne mais antifrágil, ele vai se fortalecendo a cada experiência que for ocasionando de forma integrada com todos os entes de Estado. Com base nisso, é, uma das possibilidades de proposição e implicação de aperfeiçoamento do sistema de justiça é conceber uma plataforma nacional de inteligência de ativos, de recuperação de ativos, e um programa integrado de capacitação transdisciplinar para todos os operadores do direito. Isso se conecta um pouco com o que a Patrícia falou. Eu não conhecia a Patrícia logo no início. Sem os mecanismos, as ferramentas adequadas e sem um programa intenso de desenvolvimento das habilidades pessoais, nós não teremos futuro. Nós nunca tivemos tantas oportunidades de acesso à informação. Mas, de novo, o dilúvio de informação é tão danoso quanto a escassez. Se a gente não souber operar o que a tecnologia está nos proporcionando, não vai adiantar de nada. Era isso. Não sei se eu extrapolei o tempo. Eu agradeço demais a oportunidade. Esses são os meus contatos. Vou colocar também no chat e estou à disposição. Doutor Murilo, muito obrigada. A pesquisa sua é aquela pesquisa que se estende, né? Como aquilo que eu sempre digo que é aquela contribuição valiosa para o debate acadêmico e para a prática também, né? Quando você olha, especialmente na formação de futuros especialistas e principalmente gestores públicos que estejam comprometidos com aquilo que o direito mais aprecia, que é a justiça, a eficiência seguida da eficácia, e aí principalmente a questão da inovação administrativa. Eu sempre digo que não adianta eu ser eficiente se eu não for eficaz, porque a eficiência é o mínimo que eu posso fazer. A eficácia é o resultado gerado que alcança a todos, né? Então, é uma pesquisa assim que realmente vai representar uma questão inovadora, consistente e altamente relevante para o contexto brasileiro. E olha, ouso a dizer, doutor, com todo respeito pela sua nobre profissão e pelo seu tempo de trabalho, é uma contribuição global para uma das coisas que mais está afetas hoje, não só a nós no Brasil, mas a todo o mundo, que é a questão da corrupção. Essa abordagem transdisciplinar, com fundamentação teórica robusta, mas, acima de tudo, com essa modernização institucional, né? A única coisa que às vezes eu fico preocupada é como que as instituições vão receber esse estudo tão impactante e que, de certa forma, né, doutor, ele resbala de novo naquilo que nós falamos da ética corporativa, né? Um trabalho incrível, doutor. Olha, muito bem, parabéns. Fiquei, assim, satisfeita de ouvir e conhecer um pouco mais sobre o tema. Muito obrigada.
Eu que agradeço as palavras tão gentis. Espero que daqui a 4, 5 anos a doutora possa também me prestigiar na defesa da tese. É Olha, uma eu caminhada vou longa. com toda alegria. É só você ficar com o nosso contato, mandar para nós. Vamos lá, porque realmente, olha, uma tese de doutorado inovadora. Muito obrigado. E me preocupa muito, isso que a senhora falou me preocupa, né? Como é que as instituições vão reagir a isso? Graças a Deus, na Advocacia Geral da União, a gente tem toda uma cultura voltada para o aperfeiçoamento permanente, né? Temos muitos doutores, muitos mestres, temos grupos de pesquisas permanentes. O ano que vem vai ser o primeiro ano do mestrado da Escola Superior, da AGU. Finalmente a CAPES autorizou o nosso mestrado. Então, temos muitos estudando e pesquisando soluções. Não tem outro caminho que não seja Não, pela ciência. Esse é o nosso caminho. E esse sentimento de até de humildade, assim, de entender que outros já fizeram antes e outros farão lá na frente, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Estamos aqui, né? Estamos vivos e não estamos aqui a passeio. Estamos aqui, nós temos as nossas missões. Eu assim que eu enxergo a vida. Então, para mim, é evidente que o sistema de justiça do Brasil precisa de aperfeiçoamento. E o avanço tecnológico é uma oportunidade de ouro que surge para todos nós, dentro das nossas atribuições e dentro das nossas possibilidades, todos nós pesquisarmos soluções, né? E quando não acharmos, compartilharmos também os insucessos. A ciência não é feita só de sucesso, muito pelo contrário. não. Mas de Acho que suor e às de vezes, insucesso. eu acho que na maioria Mas das vezes ela essa, é essa feita de muito ideia de, suor, de de muito estar trabalho, às junto vezes de até de outros é insucesso. maravilhosa. Muito bem, muito bom. Alguns dos nossos A colegas que senhora estão tá, eu acho que presentes querem. ou sou eu que não estou ouvindo a senhora, ou a senhora, alguma coisa Será que aconteceu aí meu no. áudio? Estão me ouvindo? Sim, Sim. Murilo, tá ouvindo? Eu acho que o Murilo que tá com algum problema. Algum dos colegas quer fazer algum comentário, algum contributo à apresentação do Dr. Murilo? Tudo certo? Então, mais uma vez, Dr. Murilo, muito obrigada pela sua apresentação, de grande valia, e vamos torcer para que realmente isso se torne uma grande contribuição da prática, né? Muito obrigado também. Vamos para o próximo, então, Rafaela Cristina Gomes, do Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, Blockchain e Transparência nas Relações entre Direitos e Desenvolvimento. Rafaela, tá aí?
Rafaela, só um minutinho, por favor. Eu acho que nós estamos sem o teu áudio. Vocês estão ouvindo a Rafaela, por favor? Não, Não, Rafaela, eu acho que você tá sem som, querida. Estão ouvindo, gente, agora? Sim, agora sim, Rafaela. Eu tirei do fone, de repente o Bluetooth estava interferindo aqui. Vamos ver. E a tela, eu vou compartilhar aqui novamente. Bom. Vocês não ouviram nada, né, da apresentação? Não, querida. Tá, joia. Eu vou reiniciar aqui. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Rafaela Gomes, eu sou mestre em administração pela PUC Minas e vou apresentar aqui o trabalho, né, que é Blockchain, transparência nas relações entre direitos e desenvolvimento. Qual que é a ideia, né, gente? A blockchain, ela originalmente foi pensada no âmbito das criptomoedas e de forma, né, assim, a criptografar, né, os dados e daí a possibilidade de utilizá-la nos processos de contratações públicas, de licitação, de forma a garantir a transparência e segurança das contratações realizadas pelo governo, né? E aí, então, assim, essa seria a forma de pensar como o uso dessa tecnologia pode transformar a forma de como o Estado contrata, gasta e presta contas à sociedade. Então, aqui na contextualização, eu vou utilizar um pouco muito o advento da Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações e contratos, que vem a substituir a 8.666 de 93, em que a gente, enquanto né, agente público, também sou, né, atuo na Codente, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, sobretudo na área de contratações, né, licitações e contratos, enfim. E e daí a gente fica muito motivado ao ver o legislador ele incentivar, através de um normativo, o uso de inovação e de tecnologia. Porque o que a gente historicamente percebe na administração pública é que ninguém quer ser o inovador, né? Ninguém quer, sobretudo, achar que tem que fazer além da legislação, o que né, além do que a legislação permite. Então, quando a gente vê o legislador intencionalmente incentivando, abrindo um caminho ali, por favor, agente público, inove, né? Assim, a gente fica muito satisfeito, porque daí a gente vê o próprio governo como um impulsionador de uso de novas tecnologias dentro da administração pública. Então, nesse viés, a proposta do trabalho aqui é mostrar como a tecnologia de blockchain, com respaldo, né, na 14.133, que incentiva a inovação, ela poderia ser aplicada no âmbito das contratações públicas para poder dar maior segurança ao processo de licitação. Né? A blockchain ela ela é um livro contábil digital descentralizado e criptografado, de forma que, se vier alguém a interferir, né, nos dados,
aquilo vai ser evidenciado. Então, a gente garante que a lisura do processo licitatório através da tecnologia. Então, assim, não que não seja, né, mas seria um adicional ali para garantir que não há qualquer tipo de favorecimento, enfim, na contratação pública. Então, além disso, né, a blockchain ela promove imutabilidade, rastreabilidade e segurança dos dados. Então, nenhum agente pode, né, assim, um portal de compras, por exemplo, que tiver com a tecnologia blockchain aplicada, ele garante que ninguém vai conseguir adulterar os dados ali ou interferir no processo licitatório. Então, ele vai reduzir intermediários, vai aumentar a transparência e integridade, que também é um dos pilares da sustentabilidade, a questão de governança, a questão de accountability, né, com o cidadão, e fortalecer o controle de gastos e confiança social. Hoje em dia, né, as plataformas eletrônicas, elas vêm assim, com todo vapor a substituir os procedimentos, os ritos que antigamente eram feitos de forma presencial. Então, a gente quer garantir, né, assim, que é uma camada adicional de segurança, né, o uso da tecnologia, para garantir que não tenha nenhuma interferência manual ali no processo licitatório ou qualquer favoritismo, né. Então, o objetivo do estudo vai ser analisar a aplicação da blockchain nas contratações públicas e nos seus impactos no desenvolvimento sustentável, né, de que forma que o uso de uma tecnologia poderia impactar no desenvolvimento sustentável do governo ou, enfim, da sociedade. Então, assim, a questão do tema, a gente, né, trata aqui como sendo relevante, porque ele, responde à necessidade de atualização institucional e jurídica, contribui para a transparência e accountability, da mesma forma, né, que os colegas citaram aqui a questão, né, que a gente vai ter muito, contato agora com alguém de tecnologia da informação, a gente com a base jurídica, o outro com a base de desenvolvimento, né, tem que estar muito alinhado esses 2 profissionais aí para a gente conseguir de fato eh, usar alguma ferramenta tecnológica no nosso meio jurídico aqui, né. Além disso, vai fortalecer a governança sustentável, prevenir fraudes e irregularidades e reforçar a legitimidade das ações, governamentais. Então, gente, as contratações públicas, né, só contextualizando aqui, é também um ato administrativo formal que vai visar selecionar a proposta mais vantajosa e regida pelos princípios de legalidade, isonomia, competitividade e eficiência. É uma estratégia para as políticas públicas, né, através das contratações públicas, o governo consegue aplicar política pública, exige eficiência, transparência e responsabilidade. Então, a Lei 14.133 incentiva o uso de ferramentas tecnológicas. Então, daqui em diante, vou fazer, né, o paralelo ali entre a contratação pública e a questão da blockchain. Então vamos ver como é que vai casar, como que vai se dar o casamento dessas 2 questões aqui, parece meio loucura aqui, mas a gente vai ver que dá bom, viu. Assim, na sequência a gente vê alguns desafios, são algum deles enfrentados até por mim, que estou no dia a dia ali na contratação pública, que os processos licitatórios, eles são complexos, né, muita gente o nível de confiança nos processos é muito baixo, muita gente acha que tem algum favoritismo, enfim, a gente está ali, a gente vê que não tem, mas o cidadão do lado de fora, ele enxerga com maus olhos um processo licitatório burocrático, moroso, enfim. E aí, o uso da tecnologia vem a poder dar uma camada adicional de segurança e minimizar essa apreensão que o cidadão tem em relação ao processo, né. É um processo também, é um desafio que a gente tem. Tem risco de fraude e corrupção, necessidade de transparência e eficiência, e aí as tecnologias emergentes modernizam a gestão. Então, assim, tem alguns desafios que a gente, observa naturalmente ali no nosso dia a dia, e a tecnologia de blockchain, que, né, dadas as suas características, que a gente não consegue mexer na sua base de dados, ele criptografa passo a passo do procedimento licitatório, então a gente não consegue que um
que se alguém mexer ali, a blockchain é fofoqueira, vai contar na hora se alguém fez alguma intervenção e uma rede de pessoas envolvidas ali no processo fica sabendo. Então, a ideia é que se alguém mexer, assim, ó, vai sinalizar na hora e daí a gente consegue apurar a tempo e modo ali qual a interferência que foi feita, né? Então, assim, cada transação do procedimento licitatório vai ser validada por múltiplos participantes e vai dispensar intermediários, garantindo integridade e segurança. Então, a ideia é essa, né? É uma tecnologia utilizada originalmente em outra esfera e a gente está tentando trazer essa tecnologia para dentro do direito administrativo, né? Quais seriam as vantagens do blockchain na gestão pública, né? Vai conseguir rastrear os gastos públicos, promover eficiência e transparência, prevenir fraudes e fortalecer a confiança entre sociedade e Estado. E aí, como se daria esse uso, assim, né? A gente consegue fazer a digitalização integral de todas as etapas licitatórias, ampliar controle, fiscalização, responsabilidade, rastrear os recursos públicos, o registro ele é imutável, seguro, descentralizado de todas as fases, então a gente acompanha em tempo real tudo que está acontecendo no processo licitatório, moderniza os processos, por fim, aumenta a confiança no institucional e promover a governança sustentável, que é a questão da governança do tripé lá ESG, né? A questão de governança, que é essa relação aí de transparência e confiança. Os benefícios, né? Promover rastreabilidade, enfim, é muito do mesmo que a gente pode elencar vários dos benefícios, né? Um outro uso também que a gente identificou, que são os smart contracts, que são os contratos inteligentes, que eles são preenchidos automaticamente, buscando dados lá do edital de licitação, então a gente consegue gerar contratos automáticos, lendo todo o rito processual ali de edital, de termo de referência, e aí ele já gera automaticamente, né, com base na homologação do vencedor, do licitante, ele já faz ali sem qualquer interferência humana, ele consegue fazer a leitura de dados do rito processual ali, né? E reduz a burocracia e também questão de promover sustentabilidade no âmbito da governança. Enfim, agora fazendo um paralelo, como que isso vai impactar no desenvolvimento sustentável? É mais o fortalecimento da governança, facilitar o controle social e transparência e permitir rastrear fornecedores sustentáveis. Então, até a própria Lei 14.133, ela faz, né, um incentivo ao desenvolvimento sustentável, sobretudo nas contratações públicas. Então, assim, a gente vê que o governo, né, através das contratações, as contratações públicas respondem por mais de 12% do PIB. Então, é um grande caminho indutor aí de sustentabilidade, né? Muitas das vezes a gente exige do privado, mas o setor público, ele tem aí um caminho enorme, assim, uma possibilidade de trabalhar em prol da sustentabilidade gigante. Então, a gente consegue, através da tecnologia blockchain também, rastrear quais são os fornecedores sustentáveis, quais que já estão atendendo outros órgãos do Estado, a gente consegue gerar uma grande base de dados aí de fornecedores que cumprem os requisitos de sustentabilidade. Então, assim, o blockchain apoia as compras públicas sustentáveis, garante o rastreio da origem ética e ambiental dos produtos, assegura conformidade com critérios socioambientais, reduz desperdícios e irregularidades e alinha inovação, governança ética e sustentável. Então, assim, à medida que a gente conseguir aplicar de fato a blockchain, a gente consegue colher vários benefícios aí, né? Então, por fim, eu coloco, né, essas provocações aqui, que o uso da blockchain ela pode trazer inovação, integridade e sustentabilidade às contratações públicas, garantir transparência e segurança, é um avanço essencial para o futuro das contratações públicas, reduz, né, burocracia, enfim, ela representa um avanço na governança pública. A gente vê que a tecnologia, às vezes, ela chega mais devagar na esfera pública do que na privada,
muitas das vezes, né, por falta de recurso, falta de capacitação ou falta de iniciativa, às vezes, do próprio servidor público. Mas, enfim, e a blockchain também é capaz de ampliar segurança, transparência e eficiência, fortalece a integridade institucional e combate a fraudes, potencializa compras sustentáveis, desenvolvimento ético e reconfigura a gestão pública rumo à inovação. Trago aqui algumas referências e deixo aqui os meus agradecimentos e me coloco à disposição para dúvidas. Muito obrigada. Rafaela, nós que agradecemos mais um tema de extrema relevância, né? Abordagem do uso da tecnologia do blockchain nas contratações públicas é altamente atual, é altamente relevante, considerando aqui a base do avanço tecnológico, mas acima de tudo a necessidade de maior transparência e combate à corrupção no setor público. Obrigada, Rafaela. Só por conta do adiantar da hora, eu vou me permitir pedir licença aos senhores para que a gente possa passar para a próxima e última apresentação, que é da nossa colega Maria Eugênia Londero, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com o tema O uso de representantes pós-mortem, uma perspectiva de desafios jurídicos e reflexões críticas. Maria Eugênia, muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de apresentar no 8º EADD. Eu agradeço a moderação e cumprimento todos os presentes na sala B, virtual e presencialmente. Eu sou doutoranda em Direito pela PUC, do Rio Grande do Sul, especialista em Ciências Humanas, pela PUC Online, e também especialista em Segurança da Informação e Inteligência Artificial pela Unilei. O artigo basicamente visava analisar o uso de representantes pós-mortem, ou seja, os humanoides artificiais, trazendo essas análises sobre os problemas jurídicos e sobre as lacunas que nós temos na nossa legislação, também tentando ampliar aquilo que foi trazido no segundo confiar, lá em dezembro do ano passado. Basicamente, naquele momento eu analisei os relacionamentos com os robôs e agora eu trago os humanoides como representantes pós-mortem, quando pessoas falecidas querem continuar existindo, basicamente. E a partir disso, a pergunta que pautou o estudo foi como resolver esses principais desafios que nós temos relacionados a esse desenvolvimento de humanoides. A hipótese basicamente observou que tem uma necessidade muito grande de pensar o consentimento nesse contexto, a representação e também a questão testamentária e documental, porque nós temos algumas lacunas de documentos que foram observadas durante a pesquisa. O objetivo geral é analisar essa questão dos principais desafios, ou seja, dados pessoais, vontade do falecido e os direitos em si. Os objetivos específicos eram contextualizar, com base em 2 filmes e em pesquisas sobre humanoides, abordar a regulação, principalmente quanto à questão de proteção de dados e inteligência artificial, para pensar essa questão dos humanoides, analisar as lacunas que nós temos quanto a dados de saúde, testamentos, atualidade da proposta da atualização do Código Civil, que nós estamos debatendo nesse momento, tanto quanto a questão de riscos, quanto ao projeto que nós traremos sobre a inteligência artificial, que ainda não foi implementado, dadas as complexidades e problemáticas que não foram trazidas durante o período de desenvolvimento do projeto e que agora estão tendo que ser debatidas. E a questão também da proibição ou continuidade dessa tecnologia, ou seja, continuidade ou não dos humanoides. Bem como essa verificação de riscos psicológicos, jurídicos, coletivos, sociais e demais, para que a gente possa trazer uma amplitude maior de análise de riscos, que é o que é trazido pela lei. Foram abordados 2 filmes, e a partir disso também foi diferenciado esse contexto das neurotecnologias, que são completamente diferentes, porque elas envolvem interação humano-máquina, mas aqui não é essa questão. Aqui a gente importa as informações a partir de dados de exames cerebrais e reconstrói essas memórias a partir de inteligência artificial.
E a questão justamente aqui nesse contexto se dá quanto à proteção de dados e inteligência artificial em âmbito de conformidade. Foi observado que na nossa Constituição Federal nós já temos aportes suficientes para pensar a integridade mental e foi observado que existe na nossa Constituição do Estado do Rio Grande do Sul essa contextualização atualizada de que haveria necessidade de proteção da integridade mental. Porém, foram encontrados alguns problemas, como a nota técnica da NPD, que trouxe que a LGPD não se aplicaria aos falecidos. E aí, justamente por esse contexto, foi pesquisado e analisado quanto à insuficiência de proteção desses indivíduos, com base no artigo 12 do Código Civil. Foi verificada a questão da atualidade ou não do Código Civil, que foi observado que está desatualizado, quanto a essas questões que eu observei no trabalho. E também foi pensado quanto a questões críticas sobre os dados neurais e neurodireitos, sendo observado basicamente que, em análise de interpretação da LGPD, nós podemos inferir certas questões que, embora não expressas especificamente como dados de saúde, estão integradas. Então, os dados neurais já estão como dados de saúde e que são dados sensíveis. E aí, o que foi proposto? Foi proposto que, talvez, se necessário, atualizar essas questões quanto a especificidades que podem ser relacionadas ou não a dados neurais, para trazer uma segurança jurídica na aplicação e também uma clareza quanto aos dados de saúde para auxiliar essas interpretações. Foi observada a regulamentação proposta da inteligência artificial e foi observado o AI Act, com os recortes necessários, porém foi observado que algumas dessas questões não estão observadas ainda em legislação. A lacuna dos documentos, as questões de familiares e esse segmento de vontades dos falecidos também foram observadas. A questão do consentimento do consumidor, da responsabilidade da empresa. Então, a questão do impacto social desses humanoides, a ótica de análise de casos em que tenha um substituto, mas não tem herdeiros. Esse ponto também tem que ser pensado. Isso a gente não tem ainda como delimitação. Seria o Estado que conduz as verificações depois? E aí, é isso que eu quero dizer com lacunas. E também quanto à especificidade de riscos e danos. E foi analisado que, ao final de toda essa pesquisa, talvez seja necessário limitar essa atividade e evitar o uso de humanoides, justamente com base naquilo que foi pesquisado dos artigos 170, 173 e 175 da Constituição, dos riscos trazidos pela LGPD e pelo projeto de inteligência artificial. Foi concluído que os dados neurais já estão na LGPD, por meio dos dados de saúde. Foi proposta a ampliação restrita, digamos, nessas aplicações quanto aos falecidos e quanto à questão de ajustes necessários e cuidados que são importantes para trazer essa vinculação entre representantes jurídicos e representantes físicos dos humanoides, digamos assim, né? Que seria o falecido tem o representante jurídico, que é o familiar ou nomeado, e o representante físico, que seria o humanoide. E aí, toda essa complexidade justamente traz que nós temos que se afastar da análise de ficção científica e de senso comum e observar objetivamente as questões e também trazer esses efeitos de tecnologia de forma clara. Observar a questão psicológica, observar a questão coletiva, né? Porque nós temos implicações, e social. Basicamente seriam esses meus apontamentos. Agradeço a oportunidade novamente, agradeço a atenção e devolvo a palavra. Oi, Maria Eugênia. Muito obrigada pela tua apresentação.
é um tema assim extremamente contingente, né? Ele é atual, aborda essas questões emergentes relacionadas à neurotecnologia, à inteligência artificial e, acima de tudo, direitos de personalidade, né? Principalmente quando a gente percebe quando se fala em personalidade, pessoa natural e pessoa jurídica. Daí eu venho com uma pergunta assim, sabe, até curiosa da minha pessoa enquanto pesquisadora. Que tipo de personalidade poderia se aplicar no humanoide? Aí que a gente Como tem é que um. você, como é que você podia me dar talvez um norte para eu pensar sobre isso, Professora, né? eu já tive um debate, porque eu participava de um grupo de Direito e Inovação, no momento eu não estou conseguindo, mas o da OAB, daqui do Rio Grande do Sul, mas a gente estava falando, na verdade, naquele momento, sobre as questões de como integrar a produção da inteligência artificial à categoria de dados autorais. Aham, Aí, a partir disso, né, que se aquilo seria autoral ou não seria autoral aquilo que é trazido pela inteligência artificial. E a gente foi conversando, mas não entra nesse ponto, não entra aqui, não entra aqui, não entra aqui, tem uma lacuna. A questão que eu trago é que eu não consigo ver nem como pessoa física, nem como pessoa jurídica. Seria necessário a gente criar uma outra forma, a velha porque, categoria do sui generis. não, digo assim, criar uma outra forma para que a gente não integre especificamente dentro dessas questões. Então, que a pergunta foi sobre qual delas, né? É, E a porque o que questão é mais eu justamente como sou não tá em civilista, nenhuma Maíra, delas. a minha pergunta vai para o direito de personalidade. Como que eu vou atribuir personalidade? Que tipo de personalidade que eu atribuo ao humanoide? Se eu penso que a IA não tem personalidade, se Mas aí qualquer que tá, texto a IA não produzido tem por IA, personalidade por si ela só, não, né? a IA não é autora. Como é que a gente faz isso, né? Muito Ela interessante, não é, é por isso que a realmente. gente trata com representantes jurídicos e representantes físicos. Ela existe, ela continua existindo por meio de um humanoide, mas a personalidade do falecido vai ser representada por uma pessoa física, que seria o familiar ou pessoa atribuída. A personalidade do humanoide, eu não interpreto como possível de existir, nem qualquer questão nesse sentido, porque justamente o que a gente fala em técnica, e isso eu trouxe ali, é que não é inteligente, não tem personalidade, entende? Nesse Não sentido tem que eu trago. ânimos. Exato. Não tem vontade, não tem nada. Ele só é representante físico, efetivo. Vai manter uma continuidade para aquelas pessoas. E eu já vejo isso como problemático também. Manter Muito essa continuidade, interessante. porque traz vários efeitos psicológicos para as pessoas. A pessoa está falecida, mas ela continua na minha vida. Mas e aí a questão que a gente também tem que trazer é as questões de filosofia sobre morte. Esse aceitar. E eu digo Muito isso, interessante. eu não entendam mal. Eu perdi minha avó agora em junho. Sim. Sinto muito, Então eu entendo eu você. fiquei pensando, eu não gostaria de trazer minha avó de novo à vida por meio de um substituto. Porque não tem substituição. Basicamente seria essa a minha resposta. Ótimo. É, a nossa resposta é uma resposta mais. Ela sai um pouco do direito, ela vai mais para a filosofia. Era esse o meu questão quando você estava falando. Sabia que tinha um motivo maior em tudo isso. O doutor Murilo quer falar alguma coisa. Vamos lá. Eu quero só elogiar a doutora Maria Eugênia. Eu adoro quando eu escuto coisas novas que eu nunca tinha parado para, ou nunca ouvi, ou nunca tinha parado para abstrair. E a sua apresentação é muito inovadora. Ela motiva a gente a ficar pensando cenários que são totalmente plausíveis de acontecer num curto espaço de tempo. A tecnologia não vai parar de avançar. Então, uma singela contribuição que eu deixo sobre isso, eu imagino que o humanoide seja meramente uma projeção da personalidade do dono dele. Um exemplo, enquanto sua avó, vamos supor que a sua avó, vou usar o exemplo da sua avó, se você me permite, se ela tivesse um humanoide, o humanoide seria uma extensão, em algum aspecto, por menor que seja, fosse, mas era uma extensão da personalidade da sua avó. Imagine eu, se eu faço um testamento, escrevo um testamento. Quando eu falecer, a minha personalidade está extinta.
É assim que o nosso direito trata os direitos de personalidade. Começa com a vida e termina com a morte. Mas o testamento é um documento jurídico válido e é uma projeção da minha vontade. E essa vontade é soberana. Então, por mais que eu não tenha mais personalidade, que eu não esteja mais nesse mundo, é um ato de vontade meu que se projeta para depois da minha existência, para depois da minha personalidade. Então, o que eu vejo nesse cenário, né? Se é possível fazer um paralelo entre o testamento e o humanoide. Enquanto o humanoide funcionar, tiver bateria, ou mecanicamente ele funcionar, ele continuará sendo simplesmente uma projeção da personalidade do dono dele. No dia que o humanoide não funcionar mais, ele simplesmente, essa projeção se exaure. Não é que ela se extinga, ela se exaure. Sei lá, se fosse possível conceber um humanoide eterno, a projeção seria eterna também. E assim, não é difícil também fazer um paralelo com os livros, ou todas as obras de artes, né? As sete artes clássicas. Então, as pinturas, uma pintura de Leonardo da Vinci ou um afresco de Michelangelo, de certa forma, são projeções das personalidades dos autores. Por que não o humanoide também não poderia ser uma projeção? Um livro, uma escultura, uma obra arquitetônica, são todas projeções, em certa medida, dos seus humanos, né? Dos seus donos que as criaram. É só uma contribuição. É que justamente o que eu penso é o que é inteligência artificial, no sentido técnico, efetivamente, assim, do o que que foi feito para ela ser, para ela existir, basicamente, e o que que ela está realmente fazendo. Então, eu não consigo ver essa extensão específica, porque eu consigo muito facilmente dif- deslinhar, vou dizer assim, esses dois pontos, porque a representação física dela não é mais possível e nós temos diversos problemas muito graves quanto à questão de representação de memória. Nessa, justamente aquilo que eu trouxe quanto aos exames cerebrais e esse transplante para dentro de uma ah, manipulação, não no sentido pejorativa, mas manipulação no sentido tecnológico mesmo, para digamos, transformar aquela memória em um ativo, digamos assim. Esse eu acho que é o maior problema, Mas, porque ó, aí veja, eu não consigo ver. se fosse o modelo de inteligência artificial é uma calculadora virtual que precisa de um hardware para funcionar. Sem um computador, sem um instrumento, não existe IA. Ela precisa de energia elétrica e precisa de um hardware para ela funcionar, mas ela é uma calculadora, nada mais do que isso. Ela não cospe o output, não é um número. Ela, através da linguagem natural, ela te entrega alguma coisa. Ponto. Imagine uma caixa de som, uma vitrola antiga eterna, que tocasse as músicas da Madonna eternamente. Seria, ela estaria externando, né? O output seria a música de uma projeção de um pedaço da personalidade da Madonna, que é a fala, né? A forma como ela se expressa através da música. Por que que eu estou usando o exemplo da Madonna? Recentemente, ela assinou um documento, pelo menos saiu na mídia, ela deixando por escrito que não quer que a imagem dela, os direitos da personalidade dela, sejam usados pós-mortem, para para nenhum Justamente esse fim contexto. comercial. Então, mas ela Seria, poderia ter feito o não contrário. seria um Ela humanoide, poderia ter mas seria um autorizado. robô. Não, mas ela poderia ter autorizado. Ela poderia ter autorizado o uso da projeção da personalidade dela para qualquer fim. Ela poderia ter feito isso. E alguém Poderia, poderia dizer que não. justamente isso que é tratado. Para mim, a questão não são as análises sobre personalidade ou não. Justamente essa questão. É sobre os efeitos. Quando eu falo projeção, eu estou falando de efeitos também. Então, assim, para mim, tudo se resume no seu direito de personalidade, na sua vontade. Então, assim, você é a proprietária, você é a titular do direito, você é a dona da coisa. Então, você tem poder para dispor dela ou não, para limitar o uso dela ou não, para condicionar o uso dela ou não.
E todos os outros que virão terão que respeitar a sua manifestação de vontade, porque é um ato jurídico perfeito, ninguém pode invadir a sua personalidade, é própria, é sua, é indivisível, é única, é personalíssima, é só sua. Então, eu interpreto assim, eu tendo a simplificar, porque senão vira que meio que uma coisa insolúvel, né? Não, mas é o quê? É um outro ente? Ontologicamente é o quê? Uma outra pessoa? A gente vai criar uma nova ficção, além de CNPJ, agora vai ter um Código Nacional das IAs, um CNIA. Eu não, eu prefiro simplificar. Existe ali um ser biológico que adquiriu personalidade, é titulado o direito dele, ele tem totais condições de dispor, não, de condicionar ou não, os efeitos, as projeções derivadas da personalidade dele. Poderiam ser patrimoniais ou não, poderiam ser das mais diversas finalidades. Pelo menos preliminarmente, eu estou doido para ler seu artigo, que É seja justamente isso que publicado eu logo. trouxe. A questão não é da personalidade, para mim, vista como problema, porque a personalidade a gente conseguiria facilmente trazer e fazer questionamento, tanto aquilo que eu trouxe sobre a questão autoral. Então, existe uma possibilidade de fazer a análise. Só que o problema, para mim, não são as questões de personalidade efetivamente. São aquilo que vai trazer quanto a jurídico, psicológico, social e coletivo. Vai ter um dano muito grande e é isso que eu não quero que aconteça. Porque as Não sei se pessoas, teria um nesse dano. exemplo da Madonna, vamos pensar assim. Nesse exemplo da Madonna, Então, vão achar tem que algumas um pessoas exemplo vão mais entender crítico. que Hum, continua a vida, mas não continua a vida. A Madonna não existe mais. E aí, justamente esse ponto que eu entendo que ela quis trazer. Eu morri. A minha vida acabou não é aqui. não é que Eu não a sei se eu vida continue, consigo. mas há uma extensão de um direito que era próprio dela, da vida dela, que não existe mais. A gente lá no direito sucessório tem o princípio da saicine, né? Quando a pessoa falece, automaticamente calma, mas não é assim em relação. Um exemplo. É, Mas aí isso é contra a pessoa física. ó, uma coisa bem crítica: óvulos congelados. Isso é uma coisa bem da realidade atual. Vamos supor que uma mãe, uma determinada mulher, congelou 30 não sei quantos, óvulos e ela falece. E não deixa nenhuma disposição expressa no sentido do que se fazer com isso. E aí? Não é? Mas tu consegue E se enxergar que isso é tudo vinculado com o biológico? É É que isso o se você problema. pensar, esse exemplo que o doutor Murilo está falando é praticamente a aplicabilidade legal da 11.105 de 2005, que é a lei que estabelece a questão, inclusive, do embrião excedentário, porque ela tem uma lacuna, ela não diz, principalmente na questão de que esses óvulos que o doutor falou que estão congelados, que estão lá criopreservados, a mãe faleceu. O pai não se sabe quem é, porque é muitas vezes que acontece. O óvulo fica lá. O que que fazemos com ele, já que não tem uma manifestação da última vontade para o descarte ou talvez para a doação de um banco de óvulos? Ou seja, nós teremos filhos dessa senhora falecida, é, implantados no ventre de outras mulheres, que serão mãe biológica, né? Mas serão mãe na concepção plena da palavra ser mãe. Mas não foi disposto nada de última vontade. O que que fazemos com ele se a própria lei não estabelece a viabilidade da continuidade de vida desses embriões que estão criopreservados, mas se descartados, eles morrem, mas se implantados, eles teriam capacidade plena de vida. Então, o direito de personalidade é um negócio muito capcioso. Por isso que eu te questionei, porque eu vi que tem um fundo mais particular teu na pesquisa, que vai mais para o lado da filosofia do direito do que da questão terminativa do direito de personalidade. Por isso que o tutor falou para você, pensa nisso como uma extensão, né? O humanoide continuando como sendo a pessoa física representada por um terceiro quem? Aí como eu brinco, vai a gosto do freguês, se é um parente, se é um filho, se é um curador, como a gente faz no direito civil, ou uma questão específica. Mas o teu tema é um tema que faz assim, ó, na gente, sabe? Perturba, coça os Justamente a neurônios, pra questão gente é do pensar lá artigo, pra a leitura frente como é que vai ser concomitante do artigo colocada. 6º e artigo 12. E E sabe o que é justamente isso mais que eu quis dizer, a gente interessante tem no teu, lacunas.
Sabe o que é mais interessante da tua pesquisa? Pensar assim até mais para frente, se você não conseguiria estabelecer uma estrutura legal para que isso daqui para frente talvez fosse regularizada mesmo, sabe? Para até Não, diminuir esses impactos que você coloca tão importantes também. eu acho que a doutora pode até ter criado uma nova profissão e nem se deu conta. Porque, por que não se conceber um advogado curador de projeções ou de escolhas ou de IAs, de óvulos, o que seja? É a sua vontade, você contrata uma pessoa, você falece, e essa pessoa vai ter o trabalho de proteger, de preservar e de promover a sua Gerir vontade. aquele determinado patrimônio, que no caso é um É, patrimônio genético. Ponto. isso. Muito bacana, hein, Ué, Maria Eugênia? é, parabéns, realmente essa é inovadora e interessantíssima, né? E prática de questões reais do dia a dia. Uau! Muito boa. Muito legal. Olha que a gente excedeu 11 minutos, mas foi maravilhoso. É para isso que a gente está aqui, para conversar, para trocar ideia, para a gente, sabe, transformar isso assim em um canal aberto de muitas cabeças pensantes. Muito bom. Eu agradeço imensamente a todos a participação. Agradeço em nome do Iberjur a possibilidade da gente estar aqui, né? E agradecer vocês pela participação e por esse diálogo aberto, pela essa troca de experiência que a gente fez hoje aqui. E principalmente por eu estar aqui com vocês e ter aprendido tanta coisa nova e ver como a gente tem um grupo forte, unido em questão de produção acadêmica. Isso é muito importante, né? E que gere resultados para toda a nossa sociedade, que isso é o que mais importa. Que os nossos estudos promovam a melhoria, né, da sociedade. Não fiquem só na gaveta, mas se estendam na prática. Muito obrigada a todos, um abraço. Maria Eugênia, quer deixar teu contato ali? Deixa para nós, compartilha ali, eu vou deixar o meu também, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigada mais uma vez. Estendo a palavra aberta para quem quiser deixar sua última manifestação. Eu só queria agradecer também a oportunidade, o contato de todos e a PUC Paraná por ser anfitriã desse encontro. E estou à disposição, no que eu puder ajudar, podem contar comigo. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.